Olá, queridos estudantes do terceiro ano A, B e C, tudo bem? Eu espero que sim. Gente, nossa aula de hoje de Sociologia, do dia 28 de agosto, vai ser sobre política e poder. Gostaria de afirmar para vocês aqui o conceito de política, de ciência política, e também a ligação que o poder, o sentido de poder tem com a política que se distribui aí nas sociedades desde da pré-história, né? Primeiro que política, resumidamente, define-se como organização, né? Como modelo de organização, né? Eu estou fazendo política agora, né? Estou organizando o conteúdo, né, com vocês, né? A mãe de vocês, provavelmente, quando fazem a feira, estão fazendo política, né? Porque tem um planejamento ali, né? O pastor, quando prega em determinada congregação, ele está fazendo política, né? Ele está discutindo, ele está debatendo, né? Ele está também decidindo sobre algo, né? O professor, quando está na escola, né? O secretariado, né? Porque muitas vezes a gente associa a palavra política apenas aos políticos, né? Aos vereadores, deputados, ao presidente, né? Aos senadores, enfim, aos vereadores, enfim, né? Mas política é organização, né? É todo modelo estrutural e organizacional instituído não só pelas instituições, mas também pela pessoa jurídica, né? Pelo cidadão. Então, a política é isso, é organização. Se não existe organização ou se ela é desorganizada, aí vocês usam aí a opinião de vocês para classificar esse modelo político, né, como uma política desorganizada, uma má política, ou uma boa política, ou uma política organizada, né? Então, política é isso, resumidamente, em línguas mais populares, né? Em um discurso mais igualitário, né? De tribos entre nós aqui, né? Política é isso, é organização, tá bom? Vamos lá. Quando você pensa em política, né? O que vem logo na cabeça de vocês? É o que eu acabei de dizer, né? Corrupção, por exemplo, né? Roubo, né? Isso porque essa corrupção já está estruturada na política brasileira e no modelo de organização brasileira, né? Já ficou meio que algo característico, algo reflexivo em relação à posição histórica do Brasil. Provavelmente algo relacionado ao governo, né? Como eu acabei de explicar. As pessoas que administram a cidade, o estado ou o país. Você talvez pense nas eleições, em candidatos, no voto, e talvez tenha uma opinião desfavorável sobre a política. Muita gente, quando ouve falar em política, pensa logo em quê? Corrupção. Mas você já pensou em quantas coisas boas na sua vida foram conseguidas por lutas políticas? A gente tem que também olhar o lado bom, né, dos modelos políticos do Brasil, né? Muitas coisas também foram conquistadas, né, no espaço brasileiro, né? Muitas coisas nós adquirimos, de forma umas lentas, outras mais rápidas, algumas com uma expressão mais forte, outras nem tanto assim. Por exemplo, hoje você pode postar na internet uma frase, como odeio todos os políticos, o governo é corrupto. Mas nem sempre foi assim, né, pessoal? No Brasil, há menos de 30 anos, quem criticasse o governo desse jeito poderia ser preso, torturado e até morto. Isso só deixou de ser assim graças a um movimento político forte que mudou a forma de o país ser governado. E quem achar que outros problemas graves do Brasil podem ser resolvidos sem política está seriamente iludido. A ciência política, ela ajuda a entender como funcionam o governo, as leis, os partidos e tudo aquilo que influencia ou regulamenta a vida, tá? Eu não sei se vocês lembram, mas nós debatemos um pouco sobre a questão da família, né? As instituições sociais como a família, a igreja, o Estado, né? Tudo isso se configura em um modelo político, em um modelo controlador que organiza a vida, né? Que propõe circunstâncias às nossas vidas, né? Que movimentam as nossas vidas e, consequentemente, controlam e organizam. Vamos ver o conceito aí de ciência política, né? O conceito fundamental da ciência política é o conceito de poder, né? A definição do sociólogo alemão Max Weber
mostra que o centro da atividade política é a busca pelo poder, né? Eu acho que a busca pelo poder é uma busca contínua, né? A gente vê isso desde da antiguidade, né? Aqueles povos lá do Ocidente, né? E do Oriente, que buscavam justamente novos territórios com o intuito de dominar, né? Foi assim que Alexandre o Grande dominou grande parte da Europa, Ásia e também da África, né? Justamente com o intuito de dominar, né? Com essa busca pelo poder, né? Foi assim também a Igreja Católica na Idade Média, né? E todas as instituições burguesas e que dominavam o espaço cultural e social na época. Foi assim também com a monarquia centralizadora, né? Do século XV ao século XVIII, enfim. Segundo Weber, a política é a luta por participar do poder ou influenciar sua repartição, seja em um Estado, seja entre os grupos de pessoas dentro de um Estado, seja na relação entre Estados. Mas o que, afinal, é o poder? Né? Essa é a definição clássica de poder, a possibilidade de impor sua própria vontade, mesmo que contra a vontade dos outros. Né? O poder também está relacionado ao fato da antidemocracia, né? O fato de impor os interesses, as vontades, as regras, determinar regras, mesmo que elas não atendam a determinado grupo de pessoas ou que seja contra a sua própria vontade. Se um assaltante o ameaça com uma arma e lhe ordena que entregue a ele seu dinheiro, você provavelmente obedecerá, mesmo contra sua vontade. Quando isso acontece, ele está exercendo poder sobre você. Se a polícia interrompe o assalto e ordena ao ladrão que se renda, ele provavelmente vai obedecer, mesmo não tendo nenhuma vontade de ir preso. Né? Quando isso acontece, os policiais exercem poder sobre o ladrão. Essas são formas de poder razoavelmente simples. Alguém obriga o outro, alguém, a fazer alguma coisa por meio de ameaça de violência física. É por isso que muitas vezes o Estado exerce como influência ou como um ditador de regras, né? Justamente exercendo, se possível, até a violência para tentar intimidar os cidadãos do território e aqueles que são contra as normas determinadas pelos órgãos estaduais. Mas o poder com base apenas na ameaça de violência é frágil. O ladrão só consegue mandar no pequeno número de pessoas que mantém sobre a mira de sua arma, né? Isso é uma lógica, né? O ladrão, ele só consegue mandar no pequeno número de pessoas que se mantém ali sobre a mira de sua arma, ou seja, o medo, né? O medo de consequentemente, o que consequentemente as pessoas têm de perder a sua própria vida, né? Para o poder se estabelecer sobre um grande número de pessoas por um tempo razoável, é preciso que essas pessoas obedeçam, mesmo quando não se veem explicitamente ameaçadas de violência. Imagine, por exemplo, se o governo precisasse manter um policial armado acompanhando cada um de nós, o tempo todo, para que cumpríssemos a lei. Dificilmente um governo como esse conseguiria se manter por muito tempo. Aí vem a questão da dominação, né? Ou do ser dominado, né? Weber chamou a probabilidade de encontrar obediência em um grupo de pessoas de dominação. A dominação, para durar, precisa ser legítima. Mas o que é isso? É que ela precisa, de alguma forma, convencer as pessoas do que é certo aquilo ali, de que é correto obedecer aquelas normas, né? Aí vem aí a ideia do discurso, a ideia do diálogo, que muitas vezes esse diálogo ele não existe. Então, cabe às instituições, por exemplo, como o Estado, a caminhar direto à força para tentar coibir ou tentar controlar as sociedades, né, gente? Por isso que eu citei esses exemplos anteriormente, né? A figura do Estado. Elas podem se convencer por motivos diferentes. Weber identificou 3 principais tipos de dominação legítima. Eles não são os únicos possíveis e, na prática, quase sempre se misturam em um processo de dominação. São esses aqui, ó. Os 3 tipos de dominação citados por Weber. Dominação tradicional, a dominação racional legal e a dominação carismática
que nós vamos ver agora a definição de cada uma, né? A primeira é a dominação tradicional, que é a dominação que se baseia no costume, né? Quando se obedece porque sempre foi assim, ou em um hábito tão forte que nos pareceria estranho nos desviarmos dele. Um exemplo dessa dominação tradicional foi o que a Igreja Católica pregou na Idade Média, foi o que as monarquias centralizadoras pregavam, né, ou dominavam ou controlavam na era moderna, né? Por isso que muitas vezes vocês me perguntam, e por que as pessoas elas obedeciam essas regras, se eram a maioria, né? Porque elas se submetiam à pobreza, à miséria, viviam custeando as despesas dessas pequenas classes burguesas e ricas e sendo massacradas, né? Justamente por conta dessa questão da tradição. Era como se a tradição ela fosse muito mais importante do que a própria vida humana e etc. Tá? Muitas monarquias, por exemplo, foram e são legitimadas pela tradição. Obedecer ao rei e à sua família já se tornou parte da maneira de viver de determinada sociedade. E os súditos achariam estranho viver de outro jeito. Olha que interessante, né? Em algumas religiões, é comum que os fiéis obedeçam ao líder espiritual. Por isso que eu citei anteriormente, né, agora há pouco, a questão da dominação da Igreja Católica na Idade Média. Porque esses comportamentos já se tornou parte importante das crenças daquela religião. Muitas pessoas se apegam também a dogmas, né? Esses dogmas, e acabam que sendo controladas pela religião, pelas instituições políticas, sem perceber, tá? Outra questão também é a dominação racional legal, como foi citada por Weber. É a dominação que se baseia na crença de que é correto obedecer à lei, tá? Não porque a lei seja inspirada por ordem ou crença divina, ou porque se concorde com todos os detalhes de todas as leis, ou porque obedecer seja sempre do seu interesse, mas porque a lei deve ser cumprida, tá? Para entender o que é a crença na lei, basta pensar no que consideramos na sociedade moderna um bom funcionário público. Um bom funcionário público deve ter conseguido seu emprego por competência técnica, deve sempre seguir o que diz a lei e deve aplicá-la igualmente a todos os cidadãos. Esse funcionário público corresponde ao ideal da dominação racional legal, são aqueles que seguem as questões ou tentam, né, seguir ao pé da letra as questões éticas e morais de uma sociedade baseada em suas leis, tá, pessoal? Essa aí é, consequentemente, a dominação legal, tá? Aí vem aí a dominação carismática, tá? É a dominação que se baseia na crença de que o líder político possui qualidades excepcionais, dons extraordinários, o que não é muito coerente para a nossa sociedade, né? Ninguém quase que vê um político como um ser que exerce suas funções possuindo qualidades excepcionais, né? Principalmente porque a corrupção instaurada no Brasil, ela basicamente que manchou também a figura de muitos políticos bons que ainda existe no nosso país. Os liderados podem acreditar que o líder é inspirado por Deus, né? E, ó, imagine isso aqui no Brasil, ou que é excepcionalmente capaz de compreender o verdadeiro destino da nação. É possível, a propósito, que os liderados estejam enganados, ou seja, que o líder não tenha nenhuma dessas qualidades. Mas enquanto o líder convencer de que as tem, ele exerce poder sobre os liderados, muitas vezes inspirando-os a fazer coisas que normalmente não fariam. Vejamos como as coisas são mais complexas do que aparentam. Começamos vendo que o poder é a possibilidade de impor a vontade. Quando concluímos que o poder que é só imposto não consegue se estabelecer por muito tempo, descobrimos que aqueles que obedecem precisam de motivos para obedecer. Esses motivos são muito mais complexos do que o medo da violência. A dominação, para ser bem-sucedida, precisa respeitar as tradições dos dominados, ou precisa oferecer-lhes a inspiração e o entusiasmo que uma grande liderança é capaz de produzir, ou precisa garantir a ordem segundo os princípios da lei. No final da história, os dominados não se limitam a obedecer, eles têm valores, expectativas e exigências que impõem limites a quem exerce o poder. O político que resolve ignorar completamente essa questão, afinal, por que essas pessoas me obedecem? Corre o risco de descobrir que, com o tempo, elas podem parar de obedecer. Tá bom, pessoal?
Essa aqui é a referência bibliográfica de onde foi tirada essa pesquisa. Eu espero que todos tenham entendido essa relação entre política e poder. E qualquer coisa aí, qualquer dúvida, pausem o vídeo ou revisem este vídeo, tá certo? Um abraço para vocês e até a próxima aula. Fiquem com Deus.